E aí, gurizada, estamos dando início a mais um vídeo aqui do Interpreta Enem e dessa vez eu vou falar sobre a interpretação na redação. Será que a interpretação pode te ajudar a fazer uma redação melhor no Enem? O que você acha? Será que eu te conto? Será que eu não te conto? Eu tava pensando aqui, eu acho que eu não vou te contar. Eu não vou te contar porque eu faço vídeo aqui, posto vídeo pra você no YouTube e só o que eu peço humildemente pra você é um likezinho aqui no vídeo, um comentáriozinho, professor, que vídeo e tal, um comentáriozinho, né? Nem precisa comentar, se não tá com paciência, só dá o likezinho ali. Nem isso você faz pra me ajudar, então acho que eu não vou ter que contar. Vou parar aqui, não vou falar. Tá, brincadeira, eu vou falar assim igual. Interpretação na redação. Pra quem não sabe, eu sou o professor Lauro. A maioria das pessoas me conhece por ser professor de português, né? Da disciplina de português, gramática e interpretação. Interpretação é o carro-chefe, eu adoro, amo dar aula de interpretação, tanto que o nome da minha página é Interpreta Enem, né? Então, só que eu também dou aula de redação e também dou aula de literatura. De todas as disciplinas aí da área de letras, eu já dei aula de todas elas, né? Então, português, gramática, interpretação, literatura, redação. E como a interpretação é o meu chão, sempre que eu vou dar aula de qualquer disciplina, eu puxo para ela. Então quem tem aula de gramática comigo, eu puxo a gramática para interpretação. Quem tem aula de literatura comigo, vou falar sobre as escolas literárias. Para mim é muito mais pertinente decorar as características de uma escola literária interpretando os textos que fazem parte dela, do que simplesmente uma decoreba lá e memorizando e acabou. E na redação não é diferente. A interpretação na redação é algo fundamental. E tem muita gente que não sabe, mas não tá tirando notas satisfatórias porque não está interpretando corretamente o que precisa ser feito. Eu vou dizer para você então que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 pontos em que a interpretação te ajuda na redação. E para manter você aqui vendo esse vídeo, já vou te adiantar quais são os 3. O primeiro ponto é a leitura do tema. A leitura do tema parece algo simples e inofensivo, mas ela é extremamente prejudicial se for feita de forma equivocada. Você tem que aprender as estratégias de interpretação que eu ensino na aula para aplicar na leitura do tema. O segundo aspecto é a leitura dos textos motivadores. A maioria dos alunos acha que os textos motivadores estão ali e eles servem mais para fazer a gente perder tempo do que para algo útil. E eu vou provar para você rapidamente nesse vídeo que não, que o texto motivador tem várias coisas que são fundamentais que você pode usar no seu texto. Mas professor, daí vai ser considerado cópia e tal. Não tem nada de cópia. Você nem parou para pensar direito o que é considerado cópia. A gente vai falar sobre isso hoje. Não é cópia que a gente vai fazer, é interpretação e análise dos textos motivadores. E o terceiro aspecto fundamental é as competências da redação do Enem, as 5 competências. Eles te dão uma tabela dizendo quando que você tira 200, quando que tira 160, 120, 80, 40 ou 0 em cada competência. E se você aplicar a interpretação nela, que é o que a gente vai fazer hoje, você vai entender exatamente o que a banca quer. Então se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa agora que a gente vai começar a falar sobre o primeiro aspecto. O primeiro aspecto é a leitura do tema. E aí quando a gente fala da leitura do tema na redação do Enem, eu tô falando para você prestar atenção em todas as palavras que estão ali, porque elas estão te dando uma pista sobre o que você quer escrever. Eu não sei se você já reparou, mas diferente de alguns vestibulares do país, o Enem não abre muita margem para você dar a sua opinião. Você já notou isso? Os temas de vestibulares no Brasil, eles dão um assunto e você tem que opinar sobre aquele assunto. Mas o Enem já vem meio com a opinião implícita nele. Você já notou isso? Já notou ou não notou? Vamos pegar, por exemplo, lá um tempo atrás, Enem 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse tema, ele não dá margem para você opinar, você acha que existe violência contra a mulher na sociedade brasileira ou não? É claro que existe. Não cabe a você opinar se existe ou não existe. Não, professor, tá, tudo bem, eu entendi. Eu sei que existe violência contra a mulher no Brasil, né? Claro. Mas assim, é que eu acho, sabe, que nos últimos anos essa violência tá diminuindo. Não é para você opinar se ela tá diminuindo ou não. Professor, mas é que eu li uma vez um texto que graças aos movimentos feministas que surgiram no século XXI, a violência contra a mulher tem sido reduzida no Brasil, tá diminuindo os casos graças ao estímulo que as campanhas fazem em relação à denúncia. Não, tudo bem, eu posso até concordar com você, mas você leu o que diz o tema? De novo,
A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não é para você falar sobre a violência contra a mulher e dar a sua opinião se isso aumentou ou diminuiu. Tá escrito ali que é a persistência. Então é para você falar sobre o fato de que essa violência contra a mulher continua acontecendo. Não é para falar sobre a diminuição. Ah, mas é que, professor, eu estava me preparando daí no cursinho que eu faço, a gente fez um tema de redação que falava sobre os avanços, né, dos movimentos feministas no século XXI e as conquistas feitas pelas mulheres. Tá, tudo bem você fazer esse tema no seu cursinho, só que não é o mesmo tema que caiu no Enem. E aí eu tenho que começar esse vídeo falando sobre esse outro assunto que me indigna muito, que é as pessoas querendo adivinhar o tema. Cara, você pode até adivinhar o macro tema que cair na prova. Violência contra a mulher. Ah, eu acertei. Mas não basta acertar isso. Tem que acertar o afunilamento, a especificidade do tema. Uma coisa é falar sobre violência contra a mulher, outra é sobre como a violência contra a mulher reduziu graças às conquistas estabelecidas pelos movimentos feministas, e outra é falar sobre a persistência. São 3 textos completamente diferentes. Então a primeira lição que você vai tirar desse vídeo é parar com esse negócio de querer chegar no Enem já sabendo o tema. Ah, eu já decorei todos os temas possíveis e vou colocar um dos principais motivos, atenção, porque eu vou falar agora. Um dos principais motivos de notas baixas na redação no Brasil são pessoas que vão com um texto já pronto, de um tema parecido, e chegam lá e não escrevem sobre exatamente o que o tema queria. Isso aconteceu 2 anos depois, em 2017, quando o Enem cobrou, né, os desafios para a formação estudantil de surdos no Brasil. Os desafios para a formação estudantil de surdos no Brasil. Pensa comigo, cabe a você nesse tema opinar se a formação estudantil de surdos no Brasil é um desafio ou não? Ah, professor, eu quero escrever ali que tá de boas. Pra mim, o Brasil já avançou bastante nessa questão da inclusão, né? E hoje os surdos conseguem, né, fazer bastante coisa. Cara, ninguém tá nem aí se essa é a sua opinião. Não é isso que tá caindo. Não, mas professor, olha o que avançou agora, Libras, né? Os vídeos tem Libras, tudo, nas propaganda na TV e tal, então avançou um monte. Cara, eu sei, mas é pra falar sobre os desafios. Então, o que tem de desafio na formação estudantil de surdos? Ali, essa palavra desafios que você vai interpretar já te dá uma margem sobre o que escrever. Então, tu vai pensar assim, tu não precisa pensar se é um desafio ou não. Isso já vem pronto, já tá junto no tema. Você vai pensar assim, por que é um desafio? Né? O que tem hoje na educação brasileira que torna um desafio? Primeiro argumento que me vem na cabeça, os professores não estão preparados para lidar com alunos surdos. Os professores não têm essa formação de maneira adequada na universidade, na sua graduação, no seu ensino superior. Então aí eu já começo a bolar um argumento a partir simplesmente da leitura do tema, cara. E isso se repete ano após ano. Você pega lá, finalmente a gente chega mais 2 anos avançando, né? 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse aí pegou muita gente, né? Porque democratização do acesso ao cinema no Brasil, a imensa maioria dos alunos, se você fez algo parecido, você é uma exceção, a imensa maioria dos alunos não escreveu sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí pegou de surpresa e a pessoa tinha que se virar. Não, mas só um pouquinho, vamos interpretar o tema, né? É para falar sobre a democratização do acesso ao cinema. Então, o tema é cinema. Ah, eu quero aproveitar e falar também de teatro. Não, não é para falar sobre teatro, é sobre cinema. Não, mas eu quero falar também sobre outras formas de arte. Não. Não, mas é que eu tenho repertório daí sobre essas outras coisas. Não interessa que você tenha repertório. É pra falar sobre a democratização do acesso ao cinema. E eu vou além. Além de falar só sobre o cinema, é pra falar sobre a democratização desse acesso. Ou seja, já tá escrito na leitura do tema que o acesso ao cinema no Brasil não é democrático. Nem todo mundo consegue ir no cinema. A galera que tem grana consegue. A galera que não tem grana não consegue ir no cinema. Por que não consegue ir no cinema? Então aí tu já tem uma pista sobre o que é para ser escrito. Provavelmente nesse texto você vai falar sobre desigualdade social. É natural que você vai falar sobre desigualdade social. Por quê? Porque está escrito no tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí vai vir aluno me dizer, porque eu escrevi durante o meu ano de preparação aqui na escola sobre o acesso à cultura, como as pessoas não conseguem ter acesso à cultura. É parecido, né, professor? Aí, ó,
Não, tudo bem, é parecido. Provavelmente se você escreveu sobre o acesso à cultura como um todo, vai ter coisas no texto que você fez que você vai aproveitar, só que outras não. Quando você faz o recorte de um texto para falar sobre o acesso à cultura, provavelmente você vai fazer uma introdução. Nos seus parágrafos de desenvolvimento, você não vai ficar os 2 parágrafos falando sobre o mesmo tipo de acesso à cultura. Provavelmente você vai fazer um parágrafo sobre um tipo de cultura e outro sobre outro, 2 artes diferentes. Agora, quando você vai falar só sobre o cinema, os 2 parágrafos de desenvolvimento tem que ser sobre o cinema. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não basta copiar o texto. Pode ser que você escreva um texto durante o ano, no cursinho que você faz, e tire um notão num tema muito parecido com o do Enem. E isso não quer dizer que você vai bem no Enem. Então, o primeiro paradigma que eu quero quebrar é botar isso na cabeça das pessoas. A prova de redação é uma prova que começa com a interpretação. Você tem que abrir o caderno de respostas, ver o tema e a partir dali você já começou a interpretar. O que tá caindo aqui, então o que eu vou escrever? Você tá entendendo? Porque muita gente fica curiosa para abrir logo o tema de redação, né? E ver qual é o tema. Ah, eu quero ver se eu escrevi algo parecido com esse tema. Ah, porque daí eu vou conseguir bem. Se eu não escrevi, eu não vou. Cara, para com isso. Para com isso. É comprovado, né, estatisticamente, do pessoal que estuda isso, nos anos em que o Enem cobrou temas mais fáceis, mais acessíveis, assim, que todo mundo tinha escrito sobre, as notas foram menores. E no ano que ele cobrou temas mais difíceis, assim, que eram mais imprevisíveis, as notas foram melhores. Por que você acha que isso aconteceu? Por que quando tem temas já conhecidos da galera, as notas baixam? Porque o cara vai e, em vez de escrever efetivamente sobre o que está sendo solicitado naquele tema, ele escreve sobre um tema parecido que ele fez no cursinho. E é aí que dá o problema. É isso que não pode acontecer com você. Você tem que escrever sobre o que ele está solicitando ali. Qual foi o tema do Enem 2020 de redação, hein? Esse tema foi fantástico, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse foi um tema que a galera, quando abriu o caderno, assim, porque eu imagino que você é como eu, a primeira coisa que você faz quando você abre a prova do Enem é ir reto ver o tema de redação, né? Você tem que ter muita frieza. Ah, professor, eu começo pela linguagem. Tá, tudo bem, mas tu tem que ter muita frieza para não dar uma espiada no tema de redação, pelo menos o tema o cara dá uma olhada. Aí olhou lá o estigma associado às doenças mentais da brasileira. O cara olhou assim, meu Deus, o que é estigma? E aí já bateu um desespero, né? Não sei o que é estigma, que é uma palavra que você não usa no dia a dia tão clara assim, né? Pode já ter usado uma vez ou outra e tal. E aí olhou doenças mentais, cara, o que eu vou falar sobre doenças mentais? Daí o cara já começa a bugar, porque ele fica pensando assim, ó, o que eu vou falar sobre isso, né? E esse é um erro que não pode ser cometido. Tem gente que dias antes da redação não consegue dormir pensando assim, ó, cara, dependendo do tema que cair, eu não vou ter o que falar. E aí o cara fica em desespero. Momentos antes da prova, o que eu vou falar se cair sobre esse tema? Ah, porque se você não souber isso aqui, você vai rodar no Enem, hein? Ó, você tem que conhecer esse tema. Não, a gente tem que acabar com isso aí, cara. Tem que acabar com isso aí. Você tem que escrever sobre a maior parte dos temas, sim, mas você tem que estar preparado na hora para interpretar o que ele quer. Então, olha o que aconteceria com alguém que no Enem de 2020 surtasse quando visse a palavra estigma e não parasse para ler os textos motivadores. Eu vou colocar para você na tela um trecho do texto motivador número 2 que explicava o que era estigma para você numa boa. Quer ver só? Coloca aí para mim. Então você tá vendo aí, ó, que ele começa o texto 2 explicando da origem da palavra estigma, né? Que ela tem a ver com marcas ou cicatrizes. Marcas ou cicatrizes no sentido concreto, né? No período da Grécia Antiga, nos criminosos, nos escravos, outras pessoas que eram separadas da sociedade eram marcadas com o ferro em brasa, né? E essa palavra muitas vezes está associada ao universo das doenças psiquiátricas, que são as doenças mentais, o nosso tema de redação. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Então observa aí na sua tela como ele falou para você nessa última parte do parágrafo, do primeiro parágrafo do texto 2, ele diz o que ele quer, ó. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários. Esses são os estigmas, né? Preconceito, falta de informação e tratamento precário. Aí tá o esqueleto do seu texto. É para falar sobre isso, é para falar sobre o preconceito relacionado a doenças como a depressão.
É para falar sobre a falta de informação. As pessoas não sabem o que é depressão, de verdade. Elas acham que depressão é a mesma coisa que ficar triste. Tanto que a gente diz, né? Não deveria, mas a gente diz. Tô meio deprimido hoje quando aconteceu alguma coisa e tá triste. Não, depressão é algo muito mais sério do que simplesmente ficar triste com algo que aconteceu. Então é sobre isso que é para falar, né? Sobre o tratamento precário. Não é dado muita bola para isso. Tá escrito ali no texto o direcionamento do que ele quer que você fale. Observa o finalzinho ali de novo. Que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Então, se você não soubesse sobre o que falar, quais doenças mentais eu vou falar? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Tá escrito ali. O texto motivador 13 inteiro era sobre índices de depressão no Brasil. Tava ali a depressão, era para você usar à vontade no seu texto, né? Então aí começa a entrar o ponto que os alunos não se dão conta, né? Ah, mas professor, eu vi numa aula lá para nem ler os textos motivadores. É melhor nem ler para bolar argumentos criativos e não ficar só sendo repetitivo naquilo. Não faz isso, cara. Os textos motivadores, eles estão ali para quê? Para te motivar a escrever sobre o tema. Pensa, quem solicitou o tema, quem bolou esse tema, escolheu os textos motivadores. Essa pessoa foi a dedo catando na internet quais eram os melhores textos para colocar ali para direcionar você para a leitura. Então por que você vai pular a leitura deles? É claro que você tem que ler o texto motivador. Ele está indicando para você. Então ele falava, ó, quais são os estigmas que eu vou falar sobre preconceito, sobre falta de informação, sobre tratamento precário. Quais são as doenças mentais que eu vou falar? Vou falar sobre depressão, sobre ansiedade, vou falar sobre transtorno bipolar. É isso, cara. É isso. E você pode, numa boa, usar dados dos textos motivadores, quando ele disser tantos % das pessoas, não sei o quê, pode usar, não tem problema. É melhor se você tiver um repertório original. Claro que é melhor. E aí quando a gente vai analisar a tabela, a gente vai ver que o repertório sociocultural, produtivo, criativo, blá blá blá, ajuda. Mas caramba, você tá ali na hora da prova é difícil, cara, ninguém fala sobre isso. Os caras ficam dando aula de redação na internet, ensinando você a fazer o texto perfeito, aí você vai lá, procura na internet argumentos, procura repertório, procura dados, escreve um baita de um texto. Tira 960, tira 1000 com o professor no cursinho. Mas na hora do vamos ver, na hora que você tá, ó, fazendo o texto, bate o pavor e se você conseguir lembrar de alguma coisa, já é meio caminho andado. Então a gente tem que criar condições para você, na hora da prova, não entrar em parafuso. E você pode usar os textos motivadores ao teu favor. Presta atenção no que eu vou te falar. O texto motivador na redação é como se fosse o enunciado das questões do Enem. Qualquer um que já teve aula comigo sabe a importância que tem o enunciado na prova do Enem. O enunciado, ele te direciona para a resposta. Tem questões que você lê só vendo o enunciado, nem precisa ler o texto, de tanto que ele te entrega, assim, ó, ele aponta a resposta. O texto motivador também tem esse papel. Se você comparar, faz esse estudo, aqui não vai dar tempo, né? Aqui a gente tem um vídeo curto, não tenho tempo de fazer, mas faz esse estudo. Compara os textos motivadores que a banca deu com os textos que tiraram nota 1000. Tá lá na cartilha do participante. Os textos que tiraram nota 1000. E aí você vê a relação que eles têm. Como esses textos falaram exatamente sobre isso, né? Exatamente sobre esse ponto que ele queria que você fizesse. Então, para quem não conhece, a cartilha do participante é um manual assim, ó, é fundamental. Quem não conhece a cartilha do participante precisa parar esse vídeo agora e jogar no Google a cartilha do participante do INEP. A cartilha do participante é um material escrito pelo próprio INEP, dizendo o que é que eles querem de você na redação. Então como é que você não vai conhecer a cartilha do participante, cara? É um absurdo. Você vai lá baixar agora, tá? Quando eu gravei esse vídeo tem a cartilha do participante do Enem 2020 e do Enem 2019, são as duas últimas que saíram, que é a mesma coisa as duas, tem as mesmas informações, muda a diagramação ali e na cartilha do participante do Enem 2019 tem redações nota 1000 de 2018 e na cartilha do participante 2020 tem redações nota 1000 de 2019, né? Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas no final de 2021 deve sair também a cartilha do participante do Enem 2021 com exemplos de redações que tiraram nota 1000 em 2020. Para você fazer essa comparação, né? Observa como as redações nota 1000
estão escrevendo exatamente sobre o tema, todas as palavras do tema, e estão se apoiando em textos motivadores, porque ali tinham pistas do que era para fazer. Para convencer você da relevância dessa cartilha do participante, eu vou mostrar um trecho na tela, só para você ver o que tem lá, como a cartilha te dá pistas também do que é que os corretores esperam de ti, né? E aí a gente já vai começar a entrar no último ponto, que é a leitura das correções, a maneira como os corretores fazem a leitura do seu texto. Vamos começar mostrando um trechinho. Coloca na tela aí para mim a cartilha do participante, um trechinho para você ver sobre o projeto de texto. Cara, vou fazer a leitura desse trecho com você, tá? O que é projeto de texto? Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender o seu ponto de vista. Então você percebeu, tem aluno que mesmo depois de ler isso, que está escrito na cartilha do participante, que não sou eu que fiz, não é tipo assim, esse é o material do Lauro, porque como uns alunos falam, o método do Lauro para fazer a redação. Não tem método do Lauro. Tá escrito no material que o INEP fez. Quem faz diferente disso é que tá errado. Não sou eu que tô criando. O método Lauro. Eu não tenho método nenhum de redação. O meu método é interpretar o que eles estão me dizendo. Eles estão me dizendo que para um texto ter 200 pontos na competência 3, tem que ser identificável nele um projeto. E tem aluno que não faz projeto antes de começar a escrever. Tu quer apostar quanto? Que depois desse tempo todo de vídeo, tem aluno agora, que chegou nesse minuto do vídeo, que nunca fez um projeto de texto antes de começar a escrever o texto. Ele nem sabe o que é projeto de texto. E isso é um absurdo. Quando é que você está vendo esse vídeo? Pelo amor de Deus, vamos lá. Aula rápida de projeto de texto. Antes de começar a escrever o seu texto, você precisa fazer uma organização mental do que é que você vai escrever. Então você vai colocar no papel, como se fosse num esqueleto, introdução. Vou falar sobre tal coisa, que é o tema, né? Vai usar repertório sociocultural já na introdução ou não? Vou citar o filósofo tal. Então você coloca citação do filósofo tal. Como é que você vai linkar o tema e a sua tese a essa citação? Você já coloca no projeto. Aí no restante do projeto, segundo parágrafo, primeiro argumento. Qual é o seu argumento? Antes de começar a falar, você precisa, espero que você já saiba disso, de um argumento inteiro para preencher o seu segundo parágrafo. E todo o seu segundo parágrafo tem que ser sobre aquele argumento. Não pode sair falando de qualquer jeito, né? É que nem essa aula. Eu não te falei no início que essa aula ia ser dividida em leitura do tema, depois textos motivadores e por último a tabela de competências. O que eu fiz? Eu fiz uma organização para você. Eu fiz um projeto do vídeo para você já saber o que esperar. É isso que você tem que fazer na redação. Faz um projeto. O primeiro argumento que vai no segundo parágrafo é tal, o segundo argumento que vai no terceiro parágrafo é tal. Beleza, como é que você vai ligar esses dois? Qual é a relação que esses argumentos têm? Eles estão numa relação de causa e consequência? Eles são argumentos que só se somam? O que você bolou? Antes de você começar a escrever, você pensa nisso. Antes de começar. Porque senão, na hora que você está escrevendo o texto, você vai fazendo de qualquer jeito e você nem nota, e quando vê você embolou tudo. Daí na sua cabeça, tava tudo maravilhoso. Tava tudo incrível. Mas na hora do pega pra capar, você se perdeu inteiro. Quando você vai fazer a conclusão, o que vai ter na conclusão? A proposta de intervenção. Como que essa proposta de intervenção está articulada aos teus dois argumentos? Então você defendeu o argumento 1, isso, argumento 2, isso, proposta de intervenção. Como é que ela resolve esses dois problemas que tu colocou? Essa conexão, que eu chamo de pensar a redação, ela acontece num momento prévio à escrita. Bota isso na tua cabeça. Pensar a redação é diferente de escrever a redação. São dois momentos completamente diferentes. Eu só começo a escrever o meu texto, botar ele no papel, depois que eu pensei nele. Bom, então primeiro eu vou falar isso aqui, ó. O meu primeiro argumento daí vai ser tal,
o segundo argumento é tal e a proposta de intervenção para solucionar os dois é tal, porque isso garante a coesão. Se você pegar a cartilha do participante que eu te falei agora, e você ir lá e avaliar, né, as redações que o INEP deu nota 1000, que os corretores deram 1000, e o porquê que eles ganharam 1000, em todas você vai encontrar projeto de texto escrito. O projeto de texto ficava bem claro, não sei o quê. Faz esse teste. Pega o PDF, né, bota Ctrl F, não sei se o seu comando aí é Ctrl F ou Ctrl L, é um dos dois, para você procurar uma expressão dentro daquele arquivo. Bota Ctrl F, Ctrl L, projeto de texto e vê quantas ocorrências aparecem dele sinalizando que o projeto de texto está bem visível em todos os textos que tiraram nota 1000. Isso é pré-requisito. E eu não estou inventando isso, não é o meu método de dar aula. Tá escrito na cartilha do participante, eu só interpretei. E aí tem cara que vem me dizer que interpretação na redação não serve para muita coisa e tal. É claro que serve. Se você fizer uma interpretação aprofundada dessa cartilha, você tem um material pronto, você nem precisa comprar material de redação. O INEP fornece gratuitamente para você fazer a leitura detalhada dele. Beleza? Vamos então para o último ponto, né? E a tabela de competências, o que tem de útil ali pra gente? Vamos ver? Bom, galera, aí o terceiro aspecto, né, da interpretação que pode te ajudar na redação é a tabela de competências, né? É um absurdo que os alunos não estudem aquilo ali. Tem uma coisa que você tem que decorar, é a tabela de competências da redação. Decora ela que nem você decora funções da linguagem, para a prova de linguagem do Enem. Vai lá e bota 6 funções características. Decora a tabela de competências da mesma forma, do jeito que você decora lá organelas citoplasmáticas. Ei, tô sabendo, hein, lá na biologia, o que a mitocôndria faz, o lisossomo faz, o complexo de Golgi. Assim como você decora isso, decora a tabela de competências da redação, porque ali tem muita coisa que tá dizendo pra você o que vai ser avaliado. Vou começar com um aspecto polêmico, tá? Eu falei um pouco sobre a competência 3, na parte anterior do projeto de texto, dei algumas dicas. Vou falar sobre a competência 2 e o polêmico repertório sociocultural produtivo. Quando você pega páginas no Instagram sobre redação, canais no YouTube também, se fala muito sobre ter esse tal repertório. Então tem aluno que fica lendo livro para ter repertório, vendo jornal para ter repertório, pega filme para ter repertório. Aí aquelas páginas fazem, né, saiu uma série nova, como usar tal série na redação, como usar o livro tal na redação. Aí tem Olimpíadas, né? Como usar as Olimpíadas na redação. Aí tudo vira motivo para você usar na redação para ter repertório. Cara, só um pouquinho. Você já leu na tabela de avaliação onde o seu repertório é avaliado e o quanto ele vale de nota? Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro. Quanto que vale o repertório sociocultural? Se você escrever um texto sem repertório sociocultural produtivo, quanto é possível você tirar? Você já parou para pensar nisso? Já parou? Já foi lá? Não, porque se fala muito sobre a importância desse repertório, mas eu quero saber o quão importante ele é. Vamos ver? Eu selecionei para você aí uma parte da tabela de competências 2 com os destaques que eu quero. Coloca na tela para mim. Eu tô colocando a competência 2 para você tá vendo que eu tô indo só até o 80, né? Porque eu acredito que você não vai tirar 40 nem 0, então eu nem trabalho isso. Eu sempre trabalho com os meus alunos essas 4 notas possíveis aí, 200, 160, 120 ou 80, e já falo para aluno meu que 80 eu boto só por garantia, porque não vai tirar 80, vai ficar entre 200, 160 e 120, tendo aula comigo, é isso que vai acontecer. Eu quero que você perceba a leitura da competência, se você quiser, você pausa esse vídeo e lê toda, mas eu quero que você perceba o que está em destaque. 200 pontos é o cara que desenvolve argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. 160 é para o cara que desenvolve uma argumentação consistente, não fala em repertório sociocultural produtivo. 120 é para o cara que faz uma argumentação previsível, não é uma argumentação consistente. E 80 pontos é para o cara que escreve um tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Aí aquele cara que copiou mesmo, né? Então eu quero que você perceba o seguinte. Você tem competência 1, 2, 3, 4 e 5. Competência 1 não tem nada a ver com o repertório sociocultural produtivo, é gramática. Ela é outra aula. Competência 3 é o projeto de texto e organização dos argumentos, como a gente viu agora há pouco. Competência 4, vou falar um pouco nela daqui a pouquinho, é dos operadores argumentativos, e a competência 5 é da proposta de intervenção. Então, para começar, 800 pontos da redação, os 200 da competência 1, os 200 da competência 3, os 200 da competência 4 e os 200 da competência 5 não tem nada a ver com o repertório sociocultural produtivo. Então você tá lá vendo, como usar tal série na redação, lendo livro para ter repertório, e é 200 pontos que estão em jogo, os outros 800 não estão. Agora, se você analisar bem,
Você tira 80 pontos se você copiar argumentos dos textos motivadores. Cara, copiar argumento é copiar. É 3 linhas inteiras de cópias. Se você aprofundar a leitura da tabela de correção da redação, que tem também os documentos lá na página do INEP, se você não conhece, tem o manual dos corretores. Um livro inteiro da competência 1, 80 páginas, um livro inteiro da competência 2, um livro inteiro da competência 3, um livro inteiro da 4 e um livro inteiro da 5. 50 páginas cada um dos outros. Tá tudo lá, exemplos de pessoas que copiaram e tiraram 0 por causa disso. Quer dizer, tiraram 80 na competência 2 por causa disso. Isso é cópia, não é o que você vai fazer, você não vai copiar. Você vai pegar no máximo um dado igual que tá ali e deu, tá tudo certo. Então se você tá aí e a nota que você tira é em torno de 800 e pouco, você quer subir ela para 900 e pouco, 900 e muito, para você o repertório sociocultural produtivo serve. Ele vai te ajudar a tirar 200 da competência 2. Agora só um pouquinho. Tem aluno que está assistindo esse vídeo que está começando a estudar redação e fez 400 pontos na última redação que escreveu, fez 600 pontos na última redação que escreveu. O seu problema não é o repertório sociocultural produtivo. Esquece esse repertório. Deixa para se preocupar com ele depois que você passou a barreira dos 800 pontos. Bah, professor, essa sua metodologia eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Que sua metodologia, cara? Não tem metodologia minha nenhuma. Tá escrito, o que eu te colei aqui não foi um material que eu fiz. É um material que está na página do INEP gratuito. A única coisa que eu fiz foi interpretá-lo. Tem muita gente focando no problema da redação, de escrever melhor, de bababá, quando o problema está na falta de interpretação dos aspectos que levam ao texto. Olha, esse vídeo tá ficando muito longo, daqui a pouco você já não vai querer assistir mais. Eu queria continuar falando para você sobre redação, mas hoje não vai dar mais tempo. Então, beleza, galera? Beijo pra você, lembrando, se você ainda não me segue, @laurointerpretaenem no Instagram. Eu vou aguardar o seu comentário aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida pode me mandar uma DM no Instagram também, que eu demoro um pouquinho, mas eu prometo que eu te respondo. Valeu, beijo pra todo mundo e até a próxima.